Bom dia, comece bem o seu dia. É um projeto devocional da Igreja para Sempre. É um projeto que visa abençoar a sua vida. São palavras devocionais que a gente terá aqui no nosso canal de YouTube, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Nos siga, Igreja para Sempre, o nosso endereço eletrônico é @Igreja para Sempre CRZ. Você vai encontrar aí no nosso canal. Se você está recebendo esse vídeo, já curta esse vídeo, já compartilhe e nos siga nas redes sociais. Siga também o nosso apóstolo Paulo Henrique, que está no endereço @PR Paulo Oficial. Nosso apóstolo da Igreja para Sempre, @PR Paulo Oficial. Eu quero trazer uma palavra no seu coração nessa manhã, nessa tarde ou nesta noite. Eu não sei qual horário que você está vendo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas dias atrás nós falamos sobre tempestades. E esse texto gerou uma continuação no meu coração que eu quero ministrar na sua vida. Algumas consequências ou algumas situações que geram quando nós estamos em meio a uma obediência. Já ouviu esse texto? É muito polêmico, né? Falar de obediência. Ainda mais nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê tanta desobediência dentro dos lares, desobediência dentro das escolas, desobediência dentro da faculdade, desobediência dentro de tantos segmentos. A gente vê que o ser humano ele tem essa facilidade, né, da desobediência. E isso não é uma coisa de se orgulhar. Isso é um mal. Isso é uma coisa que a gente deveria tirar da nossa vida. A desobediência é algo que nós deveríamos colocar para fora da nossa vida. O ato de desobedecer, ele diz a palavra de Deus, a Bíblia, que é o nosso manual cristão, que lá no início de tudo, quando Deus criou o mundo, Ele já disse para o primeiro homem, Ele já deixou uma ordem para o primeiro homem, deixou uma ordem ali, depois a mulher. E o que eles fizeram? Desobedeceram. Então a desobediência, ela gera diversas situações na nossa vida. Ela desencadeia diversas situações na nossa vida. O texto que eu li em Marcos diz que Jesus agora vai atravessar um mar. E ele atravessa o mar com os seus discípulos. E eles não estavam sozinhos, por quê? Porque Jesus estava na viagem. O resultado de uma ordenança e de uma obediência produz na nossa vida espiritualmente e materialmente, ele produz em nós um resultado. Todas as vezes que obedecemos a palavra de Deus, todas as vezes que dissermos sim a uma ordem, nós sempre vamos ser beneficiados. Se você disser sim a um sinal de pare no trânsito, você vai ser beneficiado com segurança. Se você disser sim a um tratamento médico, fazendo corretamente, esse sim, essa obediência ao horário dos remédios, ao momento do tratamento, isso vai trazer um benefício na sua vida. Então, a obediência produz em nós um resultado. Então, obedecer a Deus vai sempre nos trazer um resultado. Então, sempre obedecer a Deus em áreas da nossa vida, nós sempre teremos tempestades ou situações que se levantam amenizadas pela nossa obediência, pelo sim da obediência na nossa vida. Então, por estar em obediência à ordem de Deus, por estarmos em obediência à voz de Deus, muitas situações da nossa vida são produzidas da maneira correta. Sim, pode acreditar no pastor Jefferson, porque a Bíblia fala que quando nós obedecemos é melhor do que nós sacrificarmos. Para que pagar o preço do sacrifício se eu posso obedecer uma ordem e ser favorecido por essa obediência? Por estar em obediência à voz de Deus, por estar em obediência à voz do Pai, muitas coisas da nossa vida nós ganhamos, ou nós somos favorecidos por Ele. Por estarmos obedientes, olha só, por estarmos obedientes a Deus,
muitas portas se abrem, muitas tempestades se acalmam, muitas situações da nossa vida são paradas. Por quê? Porque nós estamos em obediência a Deus. Marcos ainda define a tempestade que não era comum. O texto de Marcos diz que a tempestade era grande. Em alguns textos, de algumas traduções, diz não somente que a tempestade era grande, diz também que a tempestade era furiosa. Existem tempestades que se levantam na nossa vida, que não somente são grandes, mas que também são furiosas, que batem muito forte. Nós sentimos dores, às vezes por tempestades. Mas pastor, é uma tempestade na vida de alguém? Sim, nós sentimos dores, porque nós também sentimos como família, como irmãos, como pessoas próximas, nós também sentimos dores. Então, quando Deus está no barco conosco, as tempestades quando se levantam, e são tempestades fortes, e o texto fala que ainda é furiosa. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, mas eles não estavam enfrentando coisas desconhecidas. Muitas das vezes em nossa vida, nós enfrentamos situações, e às vezes são situações repetidas. Mas eu quero que você me entenda que não são situações repetidas por nossa causa, porque nós escolhemos uma situação repetida. Não. Às vezes você tem na sua casa uma pessoa dependente química. Sim, uma pessoa dependente de uma droga. E essa droga pode ser a droga ilícita, pode ser uma bebida, pode ser um vício num jogo. Sim, hoje em dia nós devemos falar sobre isso também. O vício no jogo. Pessoas perdendo a sua vida financeira e trazendo para a vida familiar um prejuízo muito grande. Isso são tempestades que não vieram por nossa causa. São tempestades que nós lutamos dentro da nossa família, mas que são tempestades que vêm até nós por alguém. São tempestades, muitas das vezes, involuntárias, mas que nós vivemos, porque nós estamos dentro do barco. E às vezes essa tempestade chega até nós. Então, às vezes, essa tempestade, ela vem furiosa na nossa vida, e os discípulos estavam enfrentando essas tempestades, mas não eram tempestades desconhecidas. Por quê, pastor Jefferson? Porque dentro do barco estavam os discípulos, e alguns dos discípulos vieram da profissão de pescadores. E o que eu quero falar para você nisso? Mesmo eles sendo pescadores, mesmo eles tendo conhecimento da causa da tempestade, mesmo eles vivendo em outro momento as tempestades, aquela tempestade trouxe medo ao coração deles. É isso que acontece conosco. Às vezes nós estamos vivendo, dia após dia, uma tempestade. E às vezes alguém que está nos vendo nesse vídeo, está vivendo uma tempestade já por um ano. E eu repito a vocês, são tempestades involuntárias, que não fomos nós que trouxemos essa tempestade para dentro da nossa vida, mas nós estamos vivendo por causa de alguém. E esses discípulos estavam vivendo uma tempestade, mas não eram tempestades desconhecidas, porque eles eram pescadores. Mas mesmo não sendo uma tempestade desconhecida, aquela tempestade trouxe medo, trouxe dúvida, a ponto deles correrem até Jesus e falarem: Jesus. Às vezes a tempestade da nossa vida, ela nos traz medo. Às vezes a tempestades que nós levantamos pela manhã, depois de uma noite tempestuosa e difícil, nós podemos dizer que essa noite nós tivemos medo de não acordar. Nós podemos dizer em alguns atendimentos pastorais que nós fazemos, de pessoas que trazem relatos de testemunhos, de dizer para nós: pastor, parecia que essa noite era interminável e parecia que não ia ter fim. Mas eu quero trazer uma palavra para o seu coração, ainda que essa tempestade esteja durando alguns dias, ainda que essa tempestade esteja durando alguns anos, eu quero dizer a você que Jesus, Ele está do seu lado. Amém, amado? Jesus está com você.
Não se desespere. Volto a dizer para você, não se desespere. Ele está com você. Então, mesmo que a tempestade esteja repetida, mesmo que você levantou hoje e olhou para o céu dizendo de novo essa tempestade, eu quero dizer para você, Jesus está contigo. Não se desespere. Ele está vendo a sua luta, amado. Ele está vendo a sua luta. Não se desespere. A tempestade, ela vem por diversos lados da nossa vida. E a tempestade, ela revela o quão forte nós estamos em Deus. O quanto nós confiamos em Deus. A tempestade, ela tem a possibilidade de revelar quem nós somos em Deus. Então, se nós estamos vivendo uma tempestade, é porque um grande dia está para nascer. Enquanto nós estamos vivendo uma noite de choro, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero profetizar nesse dia, na sua vida, um dia de alegria para você. Amém? Esse é um projeto da Igreja para Sempre, é um projeto de uma devocional com Deus, e você está sendo privilegiado de receber uma palavra de Deus. Esse projeto se chama Comece Bem o Seu Dia, e eu quero profetizar um dia de bênção para a sua vida. Um beijo no seu coração e um dia abençoado para você.